O VGRI11 vai morrer em 2026, ou ele é o maior segredo que o mercado está tentando esconder de você agora? Se você tem esse fundo na carteira, ou está pensando em comprar porque viu o preço barato, você precisa parar tudo. Existe uma mudança silenciosa acontecendo nos bastidores da Valora, que pode fazer o seu rendimento evaporar ou a sua cota explodir. E o pior, 99% dos investidores estão olhando para o indicador errado. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que vai acontecer com o VGRI11 quando a Selic tocar o chão em 2026, porque o dividendo de 8 centavos que assustou muita gente é na verdade uma peça de um quebra-cabeça muito maior e o único fator, apenas um, que vai decidir se esse fundo vai virar pó ou se tornar a estrela da sua conta bancária. Fica comigo porque o que eu vou te revelar no meio deste vídeo sobre o contrato de 22 anos do Buriti pode mudar sua percepção de risco para sempre. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Olha para o gráfico do VGRI11 hoje. O que você vê? Uma queda? Ou um fundo andando de lado? O mercado é míope. Ele só enxerga o próximo mês. Mas para entender 2026, você precisa entender o jogo da alavancagem. O VGRI11 não é um fundo de papel comum. Ele é um fundo de tijolo com alma de renda fixa, focado em contratos de longo prazo, o famoso Build-to-Suit. E aqui está o primeiro segredo. Em 2026, o Brasil vai estar vivendo o auge do fechamento da curva de juros. Se você não sabe o que isso significa, eu simplifico. É o momento onde quem tem imóvel com contrato longo e inquilino forte deixa de ser chato e vira o ativo mais desejado da bolsa. Mas existe um perigo que ninguém te conta nos relatórios gerenciais bonitinhos: a vacância financeira. Você sabia que o VGRI11 passou meses lutando para zerar a vacância? E que agora, em 2026, ele finalmente atingiu a ocupação plena? Parece bom, né? Mas é aqui que mora a armadilha. Quando um fundo chega em 100% de ocupação, ele não tem mais para onde crescer organicamente. A menos que ele faça algo que a maioria dos gestores tem medo de fazer. E eu vou te contar o que a Valora planejou para 2026 daqui a pouco. Antes, a gente precisa falar de dinheiro no bolso, dividendos. Você viu o VGRI11 pagando 12, 13 centavos e, de repente, o susto: 8 centavos. O investidor médio entra em pânico, ele vende no fundo, ele acha que o fundo quebrou. Mas você não é um investidor médio. Se você olhar o que aconteceu com o CDI no início de 2026, você vai entender a mágica, ou a maldição. O VGRI11 tem uma parte da carteira que surfa o CDI. Se os juros caem para 12% ou 11% previstos para o final de 2026, aquele dividendo gordo de papel morre. Mas, e esse mas vale ouro, o que acontece com o valor dos imóveis físicos do fundo? Pensa comigo, se o juro cai, o valor patrimonial sobe, é uma gangorra. Em 2026, o VGRI11 vai deixar de ser um fundo de renda para se tornar um fundo de ganho de capital. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebeu, um detalhe técnico sobre o PVP. Hoje ele negocia com um desconto de quase 15, 20% em relação ao que os imóveis realmente valem. Em 2026, com a Selic mais baixa, esse desconto tende a desaparecer. Imagine você comprando algo por R$ 8,00 que o mercado decide que vale 10, só porque o cenário macro mudou. Isso é um lucro de 25% só na cota, sem contar os dividendos. Mas espera, não sai comprando ainda, porque agora a gente vai entrar na zona de perigo. O maior risco do VGRI11 para 2026 não é a Selic, não é a inflação, é o risco de crédito dos inquilinos. Lembra que eu falei do contrato de 22 anos? Pois é. Sabe quem é o inquilino? Sabe se ele vai aguentar o tranco de uma economia volátil em ano de eleição? Porque 2026 é ano de eleição presidencial, e você sabe o que acontece com a Bolsa Brasileira em ano de eleição, não sabe? O dólar vira uma montanha russa, o Ibovespa parece um eletrocardiograma de alguém infartando. E o VGRI11, sendo um fundo menor, sofre mais com a volatilidade. Se um grande player decidir sair do fundo em agosto de 2026 por causa de um medo político, a cota despenca, mesmo que os imóveis continuem lá. Você teria estômago para ver sua conta cair 10% em uma semana, sabendo que o dividendo continua caindo na conta? É aqui que a gente separa os homens das crianças. Vou te contar agora o que os analistas tubarões estão cochichando sobre a terceira emissão de cotas que pode vir em 2026. Se o fundo crescer, ele ganha liquidez. Se ele ganhar liquidez, os grandes fundos de pensão entram. Se eles entram, o preço sobe e nunca mais volta para os níveis de hoje. Mas e se a emissão for abaixo do valor patrimonial? Aí você é diluído. Seu patrimônio é roubado legalmente pela gestão.
A Valora tem um histórico de ser agressiva, e em 2026 essa agressividade vai ser testada. Eles zeraram a vacância no Buriti, e isso foi uma vitória épica. Mas agora o desafio é manter o IPCA sob controle, porque a outra metade do coração do VGRI11 bate no ritmo da inflação. Se o Brasil entrar em um cenário de deflação em algum mês de 2026, o que não é impossível se a economia esfriar demais, o seu dividendo pode vir zero. Já pensou? Abrir o extrato da corretora e não ter nada lá? Aconteceu com outros fundos gigantes no passado. Pode acontecer com o VGRI11. Mas calma, existe uma proteção, uma cláusula de seguro nos contratos que quase ninguém lê. Esses contratos BTS têm o que chamamos de vencimento antecipado com multa integral. Se o inquilino sair em 2026, ele tem que pagar todos os aluguéis até o final do contrato. Ou seja, o seu rendimento está garantido por contrato, mesmo que o prédio fique vazio. Você entende o poder disso? É como ter um título público disfarçado de prédio. Mas agora, presta atenção porque a gente está chegando na parte mais crítica. Como vai estar o preço da cota em dezembro de 2026? Vamos fazer um exercício de lógica rápida. Cenário A, Selic em 11%, inflação controlada, sem crise política grave. O mercado vai aceitar um yield menor. O VGRI11 volta a negociar no preço justo, perto dos R$ 9 ou R$ 10. Quem comprou agora a R$ 7,5 ou R$ 8 está rindo à toa. Cenário B, Selic estagnada em 14%, por causa de gastos do governo, dólar a R$ 6. O VGRI11 continua sendo esquecido. O dividendo de 10 centavos parece pouco comparado com o que o Tesouro Direto paga. A cota pode buscar os R$ 7. Qual desses cenários você acha mais provável? Eu vou te dar a minha percepção pessoal baseada nos dados técnicos agora. O VGRI11 em 2026 vai ser um fundo de maturação. A fase de crescimento explosivo e sustos de vacância ficou para trás em 2024 e 2025. Em 2026, ele se torna uma vaca leiteira. Mas tem uma única coisa que pode estragar tudo. E essa coisa se chama conflito de interesses. A Valora gere outros fundos, como o VGIR e o VGHF. Às vezes, ativos passam de um fundo para o outro. Você precisa ficar de olho se o VGRI11 não vai ser usado para limpar o balanço de outros fundos da casa. Não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que você precisa ser o vigia do seu dinheiro. Agora vamos falar do grande recue. Você lembra que eu falei do dividendo de 8 centavos? Muita gente acha que isso é o novo normal, mas se você olhar o caixa do fundo, eles estão represando o lucro. Existe uma reserva de contingência sendo formada. Por que um gestor guardaria dinheiro em 2025 e início de 2026 para soltar um especial no final de 2026 ou para comprar um imóvel novo sem precisar pedir dinheiro para você? Se o VGRI11 anunciar uma aquisição bilionária em 2026 usando apenas caixa e alavancagem inteligente, ele muda de patamar. Ele sai da série B dos FIIs e vai para a série A. E você sabe o que acontece com as ações na série A. O múltiplo sobe. Então, o resumo da ópera para 2026 é o seguinte: o VGRI11 vai ser um teste de paciência. Não vai ser um foguete, não vai dobrar de preço em um mês, mas ele vai ser um porto seguro para quem entende que o setor imobiliário é cíclico. Em 2026, o ciclo de baixa de preços vai estar terminando. As janelas de oportunidade que vemos hoje vão estar fechadas, e quem tiver posicionado vai colher os frutos. Mas olha só, tem um detalhe que eu guardei para o final. Existe uma mudança na tributação dos fundos imobiliários que pode ser votada justamente em 2026. Se os dividendos passarem a ser taxados, o jogo muda para todo mundo. Mas adivinha qual tipo de fundo sofre menos? Aqueles que têm ativos reais, tijolos que podem ser vendidos com um lucro imenso que compensa a taxa. O VGRI11 tem prédios físicos. O papel morre com a imposição. O prédio sobrevive. Então, se você quer saber se o VGRI11 vale a pena para 2026, a resposta não está no gráfico de ontem, está na resiliência dos contratos de amanhã. O juro alto é um veneno para a cota, mas é o que permite você comprar o fundo com esse desconto absurdo hoje. Em 2026, o veneno vai virar o antídoto. Se você tiver coragem de aguentar as oscilações políticas de um ano eleitoral e a chatice de dividendos que oscilam entre 8 e 12 centavos enquanto o fundo se ajusta, o VGRI11 tem tudo para ser a sua maior surpresa positiva na carteira. A pergunta é: você é o investidor que olha para o preço hoje ou o investidor que olha para o valor em 2026? Porque o mercado vai tentar te tirar desse jogo. Ele vai te dar sustos. Ele vai dizer que o tijolo morreu. Não acredite, o tijolo não morre. Ele apenas espera o juro cair para brilhar. E 2026 é o ano do brilho. Te vejo no próximo nível. Vai lá!